Brasil é de cabeça para onde? De cabeça para baixo. Ele me deu um beijo na boca na portaria do hotel, me jogou no chão. Todo mundo vai dizer que ele era um devasso, que era um pândego, que era um irresponsável. Ele era tudo isso também. Mas ele não era isso, ele era tudo isso também. Num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia. Por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista. Olá, boa noite. Eu sou a Adriana Couto. A gente começa falando da greve dos caminhoneiros e a consequente falta de combustíveis no país, que também, claro, mexe com a cultura. Além de salas de cinema, teatro, exposições e shows esvaziados, muitos eventos foram adiados. O Festival Cine Pernambuco, que começaria hoje em Recife, vai ser aberto só na quinta-feira. A programação ficou mais curta, mas os ingressos passaram a ser de graça. Já o Vento Festival, que seria neste final de semana em São Sebastião, com Thier, Tim Bernardes e muita gente boa da música, foi remarcado para setembro. Então, antes de sair de casa para alguma atração cultural, informe-se. Agora, que é um evento que você pode ir sem erro. O Festival Cultura Inglesa já começou e tem programação boa, diversa e de graça ao lado do metrô. O mistério é o tema da exposição Great British Mysteries, no Centro Cultural São Paulo, ao lado do metrô Vergueiro. É um labirinto que revela os locais mal assombrados do Reino Unido. A literatura britânica é pródiga em histórias e personagens assustadores. Para completar, a mostra tem instalações interativas, de terça a domingo com entrada franca. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos. Já a partir de sexta, também tem cinema no festival, com sessões gratuitas no Centro Cultural São Paulo. Você pode ver Sample e O Vestido, 2 curtas vencedores do edital da cultura inglesa. Além disso, tem mais 6 filmes com a temática zumbi. Entre eles, Guerra Mundial Z, com Brad Pitt, que encerra a mostra do cinema no domingo. Sobrou alguma coisa por aí? Nas galerias do Centro Britânico tem artes visuais. Ginson Vilela criou a instalação 2 peças semicirculares para 200 corpos de Samuel Beckett. A brasileira Flávia Mionic e a britânica Lucy Joyce fizeram uma ponte São Paulo-Londres com a instalação At Home, em casa. Mariana Vaz e Mirella Marino criaram paredes que guardam sussurros do Largo da Batata. São depoimentos de frequentadores, lojistas e moradores da região antes e depois da reforma que transformou o lugar. Teatro. Daniela Scarpari é uma inglesa com ascendência do leste europeu. Ronaldo Cerrui é um pescador italiano. O encontro deles coloca em discussão a política migratória na Europa. Lampedusa, texto do britânico Anders Lutzgarten, está em cartaz no Teatro Cultura Inglesa em Pinheiros de quinta a domingo, também com ingressos grátis. E você só tem até domingo para ver outra exposição aqui em São Paulo. É o Festival Arte Atual, que traz o trabalho de 7 jovens artistas no Instituto Tomi Otaki. Esse é o Festival Arte Atual. Ele existe desde 2013. Ele é um programa do Instituto Tomi Otaki voltado para jovens artistas, né? Artistas em início de carreira. É sempre uma exposição coletiva que toma um tema em comum para juntar esses artistas e é tomado como uma plataforma, então, experimental. Tende a ser uma exposição mais barulhenta, mais viva. A gente está ouvindo agora a Karina Levitan, que é uma artista de Porto Alegre. Ela é música e ela trabalha, então, com essas traquitanas que ela inventa, que vem também de um processo familiar. Os avós dela
faziam teatros a partir do resto de material industrial, de lixo industrial. E aqui a gente tem uma série de traquitanas, então, que ela cria a partir desses lixos do cotidiano, como tambor de máquina de lavar roupa, ventilador de microprocessador. E ela cria, então, esses materiais absolutamente lúdicos e delicados a partir de um lixo bastante grosseiro. A gente está de frente para uma obra do Guilherme Peters, na verdade é o registro dessa obra. Ele vem realizando essa obra uma vez por semana, que é uma performance que ele realiza aqui no Espaço Positivo, chama-se Escola Sem Partido. Então vem falando sobre liberdade de expressão e censura no Brasil de hoje. Uma vez por semana ele se prende, se acorrenta a uma base que tem o peso do próprio corpo dele. E ele tenta dar uma aula sobre ditadura militar. Esse peso fica puxando ele para trás. Nisso ele usa uma máscara também que distorce um pouco a voz dele. E a gente fica nessa noção de repressão, resistência, né? Algo que puxa ele para trás e ele resistindo, tentando, né, continuar dando a sua aula, continuar fazendo um discurso político que faz sentido no hoje. É representar algo que está nas nossas vidas, que está em pauta hoje em dia, de uma forma muito alegórica. Eu achei, assim, sensacional. Tarso de Castro foi um dos criadores do jornal independente mais importante do país, o Pasquim. Ainda assim, é uma figura pouco falada na história do jornalismo. Enfrentou a pressão da ditadura, seduziu homens e mulheres e causou muita polêmica. Tudo isso é contado no documentário A Vida Extraordinária de Tarso de Castro. Se você tivesse que definir o Tarso, como seria? Um leão de inteligência e força e coragem. É uma pessoa que viveu intensamente, a ponto de se consumir de tanta intensidade. Foi um homem que lutou pelo que ele acreditava, viveu intensamente e morreu cedo. Isso eu sinto. Então ele viveu e morreu como queria, né? Como é que você descobriu o Tarso de Castro? Meu parceiro Léo Garcia, que é o diretor comigo desse filme, leu a biografia escrita pelo Tom Cardoso e chamou muita atenção que era um personagem pronto, tinha um filme ali a ser feito. O Tarso foi um personagem tão marcante para sua geração que é muito estranho como, com o passar dos anos, ele foi sistematicamente sendo deixado de lado da narrativa histórica. Eu abracei a tese do Luiz Carlos Maciel, que havia uma coisa meio stalinista, no sentido de apagar o Tarso da foto do Pasquim, entendeu? O que, de certa forma, até vingou. É por isso que a gente parou para olhar para ele, assim. Foi um cara que inventou uma linguagem dentro do jornalismo, né? Ele foi o idealizador do Pasquim. Na verdade, o Pasquim não teria existido sem o Tarso, né? O Glauber me disse exatamente assim. Você pode botar toda a sua confiança em Tarso de Castro, porque ele tem um coração que os outros não têm. Em muitos dos depoimentos aparecem as pessoas falando o celular. O que foi isso? Que linguagem foi essa? Primeiro, a gente queria fazer uma conversa no éter, uma ligação de pessoas com o próprio Tarso, né? O Tarso era uma pessoa que sempre tinha um telefone na volta dele. Ele sempre tinha muitas ligações para fazer, muitas namoradas para ligar, amigos para conversar e tal. E era sempre assim, no bar, né? Então aqui, fala com fulano aqui. Me passava para um, me passava para outro, e ha. E eu esperando
Aí a gente resolveu trazer isso para a linguagem do filme, né? Uma maneira um pouco justamente de deixar o convidado mais livre, de não ter essa relação do eixo de olhar entre o entrevistador e o entrevistado. Não fica aquela coisa de depoimento. Ele tá falando no telefone, ele tá falando com o éter, então ele tá falando com o Tarso de alguma maneira. Eu acho que vocês resgatam para as pessoas até que conheceram o Tarso, essa geração, como a minha geração que conheceu o Tarso, como a sua geração que não conheceu, ter a possibilidade de saber que uma figura como essa existiu, foi um importante jornalista. Eu acho que é muito uma memória dessa geração e um reflexo dessa geração. Acho que o filme, além de ser um filme sobre o Tarso, é um filme sobre os amigos do Tarso, é um filme sobre o momento em que o Tarso viveu essas histórias, uma maneira de entender um pouco o jornalismo que se faz hoje, o jornalismo que se tentou fazer, né, em determinado momento histórico, e o Brasil que a gente tem e que a gente é. Se ele estivesse aqui, ele não haveria de conceder nada. Ele seria um indignado, ele seria implacável, absolutamente implacável e desesperado, como sempre foi. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários numa cascata de versos sociais e solidários. Muita gente topou a esse chamado. É um trecho de uma canção. Quem topou? Chico Buarque, Criolo, Chico César, Rincon Sapiência, Fernanda Montenegro, Camila Pitanga, Ellen Oléria, muita gente. Artistas que participaram da gravação da música Manifestação, feita pelo compositor Carlos Renaud para comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente encerra o Metrópolis com o clipe dessa música, que é a iniciativa da Anistia Internacional. Tchau, tchau. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é